Estamos de volta com Rede Notícia, primeira edição, agora Belo Horizonte, 12 horas e 40 minutos. A gente vai começar agora uma conversa com o deputado estadual Betão, do PT, que vai conversar sobre a gente, sobre toda a movimentação política em Belo Horizonte, na Assembleia, e em especial também relacionada à Copasa. O deputado está com a gente através de uma videochamada, afinal de contas, os últimos dias são movimentados na Assembleia, e eu já quero começar essa conversa com o senhor, deputado, sobre a questão da privatização da Copasa. O principal ponto que a oposição colocou nesse processo como um todo é que esse processo de votação e de debate sobre a privatização da Copasa foi feito às pressas, numa velocidade realmente que a gente chama muita atenção, e que pouco se discutiu como vai ser dada essa privatização e como vão ser garantidos alguns mecanismos que hoje existem pela Copasa, como, por exemplo, a questão da manutenção da tarifa social, como que a nova possível compradora da Copasa vai cuidar ou não em relação à questão da manutenção das áreas de preservação ambiental que hoje estão sob mão da Copasa, a questão dos funcionários. Como o senhor tem visto tudo isso, todo esse processo como um todo? Obrigado pelo senhor atender o nosso convite, seja bem-vindo ao Rede Notícia. Obrigado, André. Cumprimentar você e a Janaína, né? Agradeço aí pela possibilidade de estar falando um pouquinho sobre o que nós temos discutido sobre essa questão da Copasa. Na verdade, é isso mesmo que você falou, né? Foi muito corrido, tanto a discussão sobre o fim do referendo, né, que o governo teve exatos 48 votos, que era necessário para derrubar o referendo sobre a Copasa, e agora com a votação no primeiro turno da privatização, efetivamente, da Copasa, né, que o governo teve 50 votos, né, eram necessários 48, eles tiveram 50 votos. Num processo que nós estamos... que não está havendo, inclusive, debates, né? Os debates estão sendo feitos pelos deputados da oposição, no processo de obstrução, né? Então, muito tem se falado, né? E os deputados da base não aparecem para fazer a discussão, né? Não colocam as suas ideias sobre a privatização efetivamente. Então, é um processo que está aí carregado uma expectativa assim, de o governo tentar privatizar para vender. O argumento era que era necessário esses recursos para viabilizar o Propag, né, que é o programa de pleno pagamento da dívida, né, idealizado pelo governo Lula, que teve também a participação do senador Rodrigo Pacheco, que teve a participação também de inúmeros deputados estaduais aqui da Assembleia, deputados federais, mas depois, quando houve que se liberou, né, esticou o prazo para aderir, que vai até o final do ano, e um prazo até o final de 2026 para ver os ativos, né, que o Estado tem colocado para poder aderir ao Propag, né, notou-se que não era necessário a privatização, né? E qual que é, eu acho que o maior problema aqui, André, existem várias experiências no mundo de empresas de saneamento, empresas de energia elétrica que foram privatizadas e que agora estão sendo reestatizadas. É um processo que não deu certo. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Inglaterra, né, só para citar alguns países mais centrais aí do capitalismo, mas mesmo na Bolívia, no México, essa experiência já foi adotada e não deu certo, estão sendo reestatizadas, né, depois de 20, 25 anos, porque a população reclamava, porque é uma empresa que se virar privada, ela quer ter lucro, né, e aí tem esse problema que você citou das tarifas sociais, né, como que eles vão adaptar isso. Então, a tendência é que o povo pague mais pela tarifa da água, que a qualidade seja inferior, porque a Copasa é considerada uma companhia de saneamento de excelência, né, apesar de todos os problemas que ocorrem, porque é um monopólio, né, da água, e tem que ser assim mesmo, não tem como você passar 3 canos diferentes na mesma rua de empresas diferenciadas, né? Então, depois, passado um tempo, o governo vai gastar dinheiro reestatizando a empresa.
Nós aqui do Rede Notícia recebemos na semana passada, dentro desse assunto da Copasa, o presidente do Sindágua, o Eduardo, que ele comentou aqui conosco que a Copasa estava enviando contratos de renovação de contratos com alguns municípios, estendendo por mais tempo esses contratos com esses municípios, como se fosse uma garantia, caso ocorresse a privatização, né? Como se havendo essa privatização, quem comprasse a Copasa, quem tivesse o direito sobre a Copasa, já tivesse garantido serviços por mais 2, 3 décadas ali também, como se fosse uma forma de intimar, né, e apoiar a privatização também, né? Sim, porque, por exemplo, eu já ouvi discussões aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas também de outros municípios, né? A Associação Mineira, a AMM, de municípios, está entrando nesse debate também. Então, imagino que não fosse essa barra, porque vamos supor que a região Inclusive, né, metropolitana, deputado, que o Belo acionou, Horizonte, inclusive, o TCE acerca disso ontem. A MM entrou com um pedido de explicações do TCE justamente sobre como poderiam os municípios se posicionar acerca desses contratos. exatamente. Então, você imagina numa situação que essa empresa é colocada à venda, mas o município de Belo Horizonte resolva criar, né, uma companhia de saneamento própria, já que Belo Horizonte responde por praticamente quase 50%, né, dos investimentos da Copasa. Ela consome 50% do saneamento da Copasa. Quem que vai querer comprar uma empresa dessa sem a capital ou sem a região metropolitana? Porque são nessas regiões mais populosas, né, que a Copasa consegue ter uma lucratividade e que pode garantir a água para os outros municípios, municípios menores, municípios que são mais vulneráveis à questão de saneamento. Então, é uma discussão complicada que vem por aí. Você acha que existe essa possibilidade dentro? Vocês conversam com muita gente. O deputado tem uma capilaridade, conversa com muita gente, prefeitos e por aí vai. Você acha que existe essa possibilidade de algum desses grandes municípios tomar essa opção e de criar um serviço autônomo para poder cuidar da água do esgoto? Acho, como tem diversos municípios pelo estado de Minas Gerais, né? Juiz de Fora, que é a minha cidade, por exemplo, nós não somos abastecidos pela Copasa, lá tem a Cesama, é uma empresa própria do município, né, que abastece a cidade há vários anos, mas eu sei também de Uberlândia, parece de Divinópolis, né, grandes cidades, tirando a região metropolitana aqui de Minas Gerais, a região metropolitana de Belo Horizonte, né, as demais cidades têm companhias próprias, né, não é difícil de ser feito esse processo. Então, essa discussão apareceu na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Né? Eu li uma reportagem sobre isso, e aliás, o próprio prefeito, né, o Álvaro Damião, o ex-prefeito Alexandre Calil, né, tocaram nesse assunto também. Deputado, agora essa notícia, né, de essa CPI da espionagem, o senhor também assinou esse pedido, né, pedindo essa comissão, essa investigação dessa CPI durante esse processo de privatização da Copasa, né, que estavam sendo espionados alguns deputados, alguns jornalistas, inclusive, também, não é mesmo? Isso, a notícia que nos chegou, eu ainda não sei se me espionaram, né, mas é o que tudo indica. Espionaram a todos os deputados, jornalistas, Tribunal de Contas, e a justificativa que nós recebemos é que isso era um procedimento para ver como interferir, né, na votação dos deputados, coisas do tipo. Né? Então, eu não tive acesso ainda à documentação, né, mas essa foi uma discussão que nós fizemos no nosso bloco, né, o Bloco Democracia e Luta. Os deputados já assinaram, quase todos os deputados já assinaram, os deputados do bloco, né, esse pedido de CPI, e eu acredito que outros deputados, né, deputados mais ligados à base do governo, também venham aderir a essa CPI, porque eles ficaram extremamente chateados, né, com esse processo, né, então foram tomados também de surpresa. E eu acredito que essa CPI vai conseguir mais do que 26 nomes, assinaturas, do que é necessário para abrir uma CPI.
Deputado, o senhor também é muito atuante na questão da área da saúde aqui em Minas Gerais, tem uma atuação muito forte. Como que o senhor tem visto, também já foi aprovado, está pronto para ir para ser votado em primeiro turno, projeto de lei que dá a cessão do futuro Hospital Regional de Divinópolis para a Universidade Federal de São João del Rei. E como que o senhor tem visto também o posicionamento do governo de um projeto que está parado aí, porque a discussão do Propag tomou frente de todas as coisas, de todos os trabalhos da Assembleia, mas é um projeto importante que é a criação do Serviço Social Autônomo para a gestão dos hospitais administrados para a FHEMIG. Queria a sua opinião, mas vou pedir para que o senhor responda depois do intervalo. Pode ser? Ok. Vamos rapidinho para o intervalo, 12 horas e 51 minutos. Na volta a gente continua essa conversa com o deputado estadual Betão, do PT, aqui no Rede Notícia, primeira edição. 12 horas e 54 minutos. Vamos continuar a nossa conversa com o deputado estadual Betão, do PT, falando aí sobre os diversos assuntos do Estado. No outro bloco, deixei uma pergunta no ar, deputado, sobre a questão do serviço social autônomo que o governo do Estado quer implantar na administração dos hospitais da FHEMIG. É algo que chama a atenção e que ele já tentou propor para Maria Amélia Lins. Para os hospitais regionais seria exatamente esse mesmo modelo. E como que o senhor vê essa possibilidade? Anteontem, né, saiu um edital relacionado ao Hospital Regional João Penido, lá de Juiz de Fora, que atende aquela região ali de além de Juiz de Fora, né, a região de Coronel Pacheco, até o Bar, Goianá, até Rio Novo, são dezenas de cidades. Essa é uma tentativa, no meu entendimento, viu, André? É um processo de privatização que ele também está tentando fazer na saúde. Assim como ele também tenta fazer um processo de privatização na educação, entregando escolas para organizações sociais administrarem, né? Então, no caso específico da área de saúde, ele vem tentando isso desde o início, desde 2019, né? É uma proposta de governo, do governo Zema, né? Ele é privatista, ele quer esvaziar o Estado, entregar tudo para organizações sociais, vai pagar. São experiências que são experiências que não deram certo, gente, em nenhum lugar. Haja visto, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Todas as prisões que ocorreram de governadores do Estado do Rio de Janeiro, foram várias, está relacionado a essa questão de administração de hospitais por organizações sociais, porque junto com essa privatização, passar, né, essa administração para organizações sociais, vem uma série de problemas. São servidores que se aposentam e não são contratados, outros que são remanejados e aí contrata via CLT, perdem direitos, né, os insumos, tem problema de superfaturamento. Então, é uma experiência já vivida, né, São Paulo, Rio, outros estados, que não deu certo e ele está querendo implementar aqui, né? E nosso mandato tem se colocado à disposição do Sindsaúde, de outros sindicatos ligados à categoria, para ajudar a impedir. Ontem mesmo nós tivemos na Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, a qual eu presido, né? Nós apresentamos uma série de requerimentos e pedidos de informações sobre esse edital que deve chegar a quase R$ 1 bilhão de pagamento do Estado para uma organização social, se assim acontecer. Deputado, antes da gente encerrar, hoje ainda, daqui a pouquinho, à tarde na Assembleia, o senhor vai presidir, né, uma audiência relacionada para discutir condições de trabalho e de serviços, né, de atendimento importantes para a população, que é o atendimento do 193, do 190, do 197. Para que é essa audiência? Para discutir relacionada ao quê, deputado? Janaína, o Sintel, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Telefonia, né, me procurou e eu fiquei surpreso em saber que esses números, 190, 192, né, que você citou todos aí, 198, se não me engano, né, que a gente achava quando acionava, que você estava falando, por exemplo, lá com a Polícia Militar, ou com o Corpo de Bombeiros,
ou com o próprio SAMU, né? Mas não, essas ligações são atendidas por trabalhadores de telemarketing. Não tem nada a ver lá com o pessoal. Obviamente, eles recebem treinamento, né, de comunidade, como acionar, por exemplo, a polícia, o corpo de bombeiro, ou o próprio SAMU, mas são eles que atendem, né? E os trabalhadores de telemarketing, esses call centers, né, têm um histórico de uma exploração muito grande sobre os trabalhadores. Então, normalmente, esses trabalhadores, além de sofrerem assim, um assédio muito grande por parte da própria população, né, que é aquele pessoal que ele liga, quer oferecer um empréstimo, né, todo mundo aqui já deve ter recebido ligações insistentes, né, que não para toda hora, né, e muita gente perde a cabeça e começa a xingar o rapaz. Então, aquilo ali, a moça, né, o jovem que trabalha, que normalmente é uma categoria de jovens. Então, eles já saem dali com uma carga muito pesada psicológica sobre eles. Mas, além disso, os call centers eles exploram extremamente, são jornadas de trabalho exaustivas, tem muito assédio moral. Eu sei disso porque, quando eu era vereador de Fora, nós tivemos que fazer visitas em call center. Todo mundo veio. Eu fiz uma audiência pública, o André, que a pressão sobre eles era tão grande que, na audiência pública, os representantes de call center estiveram lá e os trabalhadores colocavam o dedo na cara deles, assim, ó, publicamente. Né? É um negócio impressionante. Então, toda essa carga dos trabalhadores de call center ocorre também com esses trabalhadores desses números de emergência que nós temos. Então, nós vamos discutir isso. Né? Eles vão lá fazer uma série de denúncias e a Comissão do Trabalho vai tentar ver como pode ajudar nesse processo. Nós vamos acompanhar hoje à tarde essa comissão para entender o que está acontecendo. Deputado Betão, obrigado pela sua participação aqui no Rede Notícia, primeira edição. Eu que agradeço, André e Janaína. Obrigado. Rede Notícia, primeira edição, está ficando por aqui.